Respeito pela opinião dos outros. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. Lá o apóstolo Paulo fala sobre respeitar a opinião dos outros, tanto os cristãos como não cristãos. Então vamos ver aqui o contexto que Paulo fala. Antes, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre estudar a palavra de Deus, desejo a você boas-vindas. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, curte e comenta aqui e também ativa o sino de notificação para que o YouTube possa entender que você gosta desse tipo de conteúdo e possa recomendar para você, ok? Então vamos estudar aqui 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. O apóstolo Paulo diz: alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ou seja, a gente tem um livre-arbítrio para fazermos o que queremos, mas nem tudo vai ser produtivo e bom para a gente, tanto pessoalmente como espiritualmente, certo? Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Paulo fala aqui do contexto da igreja de Coríntios, em que muitos têm que se preocupar também com a consciência do próximo, tanto na questão de usos e costumes. Vamos continuar aqui no capítulo 10, versículo 25. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-lo para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Ou seja, se você for para a casa de alguém que não é cristão e lhe convidar, o que eles colocarem lá na mesa, você pode se alimentar sem perguntar, para não ter aquela questão da inconveniência e da falta de educação. Porém, se alguém dizer a você, esta comida foi oferecida aos ídolos, no caso, naquele contexto, poderia ser oferecida a deuses pagãos, os deuses do panteão grego e romano. Hoje em dia, é oferecido também a deuses ou a entidades de outras religiões, certo? Nesse caso, se a pessoa disser que foi oferecida a ídolo, neste caso não comam por causa da consciência dele. Isso também é motivo de consciência, porque no caso é pela consciência da pessoa que ele ofereceu. A pessoa pode não ser cristã ou pode ser novato na fé cristã e falar que algo foi oferecido a ídolo. E se você comer este alimento oferecido a entidade, com você não vai acontecer nada, pois você está protegido por Deus. Porém, é pela consciência da pessoa que está lhe oferecendo, pois ela pode questionar se ele se diz cristão, porque ele está comendo este alimento que foi oferecido a um ídolo, a uma entidade pagã. Então Paulo continua no versículo 29. Não estou falando de sua própria consciência, mas da consciência do outro. No caso, não é da consciência da gente que entende. A pessoa que estuda a Bíblia, a Escritura, sabe que não vai fazer diferença nenhuma se alimentar. Porém, é pela consciência do fraco na fé ou do não cristão, que pode interpretar mal e causar também falso ou péssimo testemunho. Mas alguém pode perguntar por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência do outro? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado se já agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. No caso, a nossa vida tem que ser tudo para a glória de Deus, para dar um bom testemunho para os outros. No caso, a nossa liberdade é limitada e diminuída devido à consciência do outro, para não causar péssimo testemunho e não enfraquecer o cristão ou a pessoa que não é cristã, que não entende dos preceitos da Bíblia, de usos e costumes. Então é melhor você fazer o que deve fazer para, no caso, agradar o próximo e tirar sua liberdade. Isso também pode ser contextualizado em vários tipos de condutas ou usos e costumes. Por exemplo, a tatuagem, que a gente fez um vídeo aqui referente sobre a tatuagem, o uso da tatuagem, se é certo ou errado. Porém, em si, a tatuagem não é pecado, porém, tem a questão do propósito, para que e por que você está usando a tatuagem. Se é pela questão daquela influência da Maria vai com as outras, que é o efeito manada,
ou se você usa por outro motivo, porque você admira algum tipo de esporte ou algo e usa. Porém, tem pessoas fracas na fé, ou até pessoas que não são cristãs, que não vão compreender e entender que você, como cristão, está usando uma tatuagem. Pode ser que você tenha feito antes de se tornar cristão, porém, alguns não vão ter a noção que você fez antes de se tornar cristão. Então, isso pode também escandalizar algumas pessoas fracas na fé e não cristão. E até mesmo pessoas que já têm uma fé mais madura. Pode também acabar se questionando e escandalizar tais pessoas o uso de uma tatuagem, porque sempre fica a questão do propósito. Eu usei aqui a tatuagem só como um exemplo mais complexo, mas poderia ter usado outros tipos de exemplo. Paulo aqui está falando da questão de alimentação, dos alimentos oferecidos aos ídolos. Hoje ocorre muito em vários tipos de religiões a questão de oferecer oferenda a ídolos e etc. Então, o ideal é você, de acordo com a sua consciência, escolher se deve comer ou não, mas sempre você vai estar protegido por Deus. Mas sempre pense na sua liberdade referente à consciência do fraco na fé e da pessoa que não é cristã, tanto na questão de comida como de usos e costumes. Aí Paulo continua no versículo 32. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Aqui é uma questão do bom testemunho que o cristão tem que ter perante a sociedade. Fazer coisas que, no caso, ele sabe ou não se é pecado ou não, porém, se for para prejudicar a consciência ou escandalizar as pessoas do mundo que não são cristãs, é melhor não fazer. Tais coisas, de fato, acabam escandalizando algum tipo de comportamento ou comer alimentos oferecidos aos ídolos, então é melhor você se abster de qualquer coisa que venha escandalizar. Ou, se você puder, você explica e instrui a pessoa que tem dúvidas, para que a pessoa possa entender tudo à luz das escrituras sagradas, da Bíblia, certo? Então, terminamos aqui este assunto. É uma questão de uso e costume bem simples, que Paulo fala na 1 Coríntios, na carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 23 ao versículo 33, ok? Então espero que vocês tenham absorvido esse estudo, leiam a Bíblia para poder ganhar mais conhecimento sobre o Evangelho, certo? Então peço que você, por gentileza, se inscreva em nosso canal, deixe seu like para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas e mais pessoas venham a estudar mais a Palavra de Deus, ok? Então ficamos por aqui, até o próximo encontro.